Êxodo 18, veja o verso 13. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Não é bom o que fazes. Alguém já te repreendeu e disse: não é bom o que fazes? Ninguém gosta de ser repreendido, não é verdade? Principalmente pelo sogro. Moisés foi repreendido pelo sogro. O sogro dele era um novo convertido, ele era um estrangeiro, mal conhecia a palavra de Deus e mal conhecia o Deus da palavra. No entanto, ele era um homem muito sábio, muito experiente, bem mais velho que Moisés, é claro, e ele pôde perceber que os métodos de Moisés não eram bons. Moisés precisava mudar de método para não continuar prejudicando a si mesmo e ao povo de Deus. Em outras palavras, Moisés, sozinho você não consegue fazer a obra de Deus, mesmo porque a obra de Deus não é a obra de um homem, mas a obra de Deus é a obra de um povo. Quantos concordam com isso? Digam amém. Se fosse a obra de um homem, não seria a obra de Deus, mas por ser justamente obra de Deus, a obra é de todos nós, igualmente, indiferentemente. Todos nós estamos aqui envolvidos numa grande obra, na verdade, na obra mais importante que há na face da terra. E Moisés, conhecido como um dos maiores líderes da nação de Israel, na verdade, de todo o mundo, ele pediu demissão várias e várias vezes. Ele descobriu que mexer com as pessoas era a obra mais difícil do mundo. Ele se cansou muitas vezes de ter que lidar com o ser humano. E ele pediu demissão, ele pediu as contas várias vezes. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, nunca aceitou a resignação de Moisés. Deus, na verdade, irmãos, nunca nos pediu para trabalharmos sozinhos. Deus sempre sugeriu trabalho de equipe. Deus sempre sugeriu ajuda. É o homem que não gosta de trabalhar em equipe, mas Deus sempre idealizou que o trabalho dele fosse feito por um time e não apenas por uma pessoa. Desde o início, Moisés poderia ter contado com a ajuda de outras pessoas. Ele estava trabalhando sozinho porque queria, mas não porque precisava. Havia ali Arão, que era o seu braço direito. Também havia um homem chamado Ur, que, na minha opinião, era o seu braço esquerdo. Havia Josué, que era o seu guarda-costa. Havia Miriam, que era a sua irmã e uma líder entre as mulheres de Israel. E ele podia ter contado com a ajuda de todas essas pessoas, mas mesmo assim, ele preferiu fazer a obra de Deus sozinho. Certa vez eu li a ilustração de um homem que havia marcado o encontro com Deus. Naquela manhã, ele acordou feliz da vida, pois a primeira pessoa que ele iria ver naquele dia era Deus. Ele estava feliz, contente, pois iria ter um encontro com Deus. O encontro aconteceu, Deus e ele conversaram, ele se sentiu muito feliz. Mas naquele encontro, Deus lhe deu 2 pedras, que ele precisava levar, carregar até ao topo de uma montanha. Nenhum problema. 2 pedras não eram tão difíceis assim, ele conseguiria. Mas no decorrer daquela manhã, depois que ele iniciou a sua jornada, ele se deparou com muitas outras pessoas. E cada uma delas foi pedindo que ele também levasse a pedra delas até ao topo da montanha. Então ele foi enchendo a sua carroça e de repente aquela jornada tornou-se insuportável. A carroça ficou pesada demais e aquela alegria com a qual ele havia acordado agora se tornara em tristeza, desespero. Ele começou a reclamar de Deus e todo mundo. E ele começou
a se achar vítima daquela situação. Ele não conseguia mais puxar aquele peso sozinho. Começou a reclamar de Deus. Por volta do meio-dia, Deus lhe apareceu novamente. Perguntou o que estava acontecendo, e ele disse: o Senhor me deu essas pedras para carregar ao topo da montanha, e eu não estou conseguindo, e eu estou sozinho. Então Deus lhe disse: eu não lhe dei todas essas pedras, eu lhe dei apenas 2, sabendo que você poderia suportá-las. Foi você quem pegou as outras pedras de livre e espontânea vontade, mas eu não lhes dei as outras pedras. E assim também, Moisés estava cansado, sobrecarregado, mas Deus não havia lhe dado todo aquele trabalho, não. Foi ele que, de livre e espontânea vontade, se sobrecarregou e abraçou todo aquele ministério que Deus não havia lhe dado. A palavra de Deus diz: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Amém, irmãos? Há muitos embaraços em nossas vidas que certamente não foram colocados por Deus. E há também muitos pecados. Deus jamais colocaria pecado em nossas vidas, mas são pesos desnecessários que estão nos atrapalhando na nossa jornada espiritual, impedindo os nossos frutos para a honra e a glória de Deus. Aí apareceu Jetro, sogro de Moisés. Nem judeu ele era, novo convertido, mas um homem muito sábio, muito experiente, e disse para Moisés: não é bom o que fazes. Em outras palavras, Moisés, não é bom trabalhar sozinho. É bom deixar outras pessoas que estão do lado de fora ajudá-lo. Por quê? Porque a obra de Deus, ela tem lugar para todos. A obra de Deus, na verdade, é para todos. A obra de Deus é um lugar para muitos voluntários. E assim também, a igreja é obra de Deus. E a igreja, ela foi feita para muitos voluntários, pois o pastor ou os pastores, por mais preparados, treinados e por mais capacitados que sejam, nunca vão conseguir fazer a obra de Deus sozinhos. E eu quero nesta noite compartilhar com você 3 razões por que não podemos e não devemos tentar realizar a obra de Deus sozinhos. A primeira razão de todas, extraída do nosso texto, é que sozinho o ministério é insuportável. É insuportável. Quando David Livingstone, o grande missionário para a África, decidiu partir para o centro da África, louco, ele estaria correndo risco de morte, pois iria trabalhar entre os índios selvagens, animais selvagens, poderia morrer prematuramente, mas ele disse: eu vou, sob uma condição, desde que Deus venha comigo. Amém, irmãos? Ele disse: eu vou, desde que Deus venha comigo. Em segundo lugar, sozinho, o ministério é incompleto. E terceiro, sozinho, o ministério é inalcançável. E eu quero compartilhar essas 3 razões, tiradas do texto, com você nesta noite. Em primeiro lugar, sozinho, o ministério é insuportável. Ninguém aguenta. Verso 18, lemos: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que estás contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Em outras palavras, pastor Rômulo, por mais experiente que seja, o senhor não vai conseguir realizar a obra de Deus sozinho na cidade de Ribeirão Preto. Amém, irmãos? Por mais capacitado, por mais talentoso. E olha que eu não sou nada disso. Mas eu reconheço, irmãos, que sozinho nós não vamos fazer a obra de Deus. Jetro era um novo convertido. Em comparação a Moisés, não sabia nada sobre o Deus de Israel, mas ele era um homem sábio. Ele avisou Moisés que, se continuasse naquele caminho, iria destruir-se e também destruiria o povo. Quantos pastores e igrejas nós temos notícia que estão fracassando, fechando as portas, abandonando o ministério, porque decidiram trabalhar sozinhos, decidiram se isolar de tudo e de todos,
alguns se isolaram até de Deus e da palavra de Deus. Acharam-se autossuficientes. Moisés, ele era alguém assim. Ele não confiava em outras pessoas. Só ele servia para aconselhar, só ele servia para ensinar, só ele servia para direcionar. Mas Jetro avisou: Moisés, este negócio é muito difícil para ti, sozinho você não vai conseguir. E Moisés poderia ter respondido: mas, sogro, o senhor se esqueceu? Eu lancei 10 pragas sobre o Egito. O senhor se esqueceu? Eu abri o mar vermelho. O senhor se esqueceu? Eu tirei água das rochas. Mas ao invés de responder isso, a Bíblia diz: Moisés deu ouvidos. Meus amados, não importa o nosso grau de instrução, talento, personalidade, a obra de Deus é difícil para qualquer pessoa que seja. Se fosse fácil, não seria obra de Deus, seria obra do homem. É difícil justamente porque é obra de Deus. Agora, por quê? Sozinho, a obra de Deus é insuportável. Se eu estivesse sozinho numa hora dessa, já teria tido vontade de voltar correndo para Goiânia. Já teria tido vontade de voltar correndo para o meu trabalho no banco. Eu não estaria na obra de Deus depois de 22 anos, se eu estivesse sozinho. É insuportável, irmãos, porque o verso 14 ensina que a obra de Deus necessita de mais cuidadores. A obra de Deus necessita de mais conselheiros. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, quando nós trabalhamos sozinhos, nós estamos prejudicando o povo de Deus, as pessoas. Disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Eu sei que pessoas chegam para mim, irmão João, e elas dizem: pastor, o senhor faz muita falta, sem o senhor a igreja não é a mesma, e elas pensam que isso está me alegrando. Não, isso não está me alegrando, isso está me entristecendo, porque elas estão dizendo que a obra é do pastor Rômulo, a igreja é do pastor Rômulo, e não deve ser assim. A obra é minha, a obra é sua, a obra é nossa, a obra é de Deus. Por isso, irmãos, a obra de Deus precisa de mais de um pastor, mais de um conselheiro, mais de um pai espiritual, mais de um cuidador. Por que te assenta só? Não foi a pergunta de Jetro? Por que lidera sozinho? Havia pelo menos 600 mil homens que saíram com Moisés do Egito. Há quem diga que ao todo, homens e mulheres e crianças, 3 milhões de pessoas. 4 cidades, do tamanho de Ribeirão Preto. Moisés sozinho, ele não daria conta daquele povo. Ele não teria como aconselhar todos aqueles homens. Jetro, então, diretamente o acusou de individualismo, de centralizador, que estava maltratando o povo de Deus. Isso sempre acontece em todo lugar onde apenas uma pessoa tem a resposta, onde apenas uma pessoa tem a palavra, onde apenas uma pessoa pode dar direção, onde apenas uma pessoa pode dar sabedoria ou aconselhar as outras. Isso se chama centralização. E, irmãos, a palavra de Deus é contra a centralização. A palavra de Deus é contra aquela liderança isolada, aquela liderança absorvida em si mesma. A palavra de Deus ensina que a obra é de todos, para todos e por todos. Mas por que insistimos em trabalharmos sozinhos? Por que insistimos em nos isolarmos de outras pessoas? A culpa não é de Deus. Eu me lembro que havia 2 pastores numa igreja. O pastor titular, ele era tremendo atrás do púlpito.
Ele era um verdadeiro profeta, um pregador, príncipe dos pregadores. A igreja amava ouvi-lo pregando aos domingos, nas quartas-feiras. Mas o seu pastor assistente era um conselheiro maravilhoso. Enquanto que o pastor titular, ele era muito forte atrás do púlpito. O seu auxiliar era muito forte atrás de uma mesa, aconselhando. E a igreja descobriu isso. Então a igreja adorava as pregações do pastor titular, mas procurava o pastor assistente para pedir conselhos, para aconselhamento. O pastor titular, ao invés de entender isso, entender que há diferentes dons, passou a ter ciúmes do auxiliar, porque o auxiliar era quem recebia mais pessoas no escritório. O auxiliar era mais procurado pelos irmãos da igreja. Então, com a autoridade que ele tinha, proibiu o auxiliar de dar aconselhamento. Disse para o auxiliar redirecionar para ele todas as pessoas que buscassem aconselhamento. Conclusão, as pessoas pararam de pedir conselhos, pararam de buscar aconselhamento. Por quê? Não tinham a mesma segurança com o pastor titular que tinham com o pastor assistente. Moisés era assim também, centralizador. Mas quem estava perecendo era o próprio povo de Deus. O povo precisava era de mais líderes, amém, irmãos? O povo precisava era de mais conselheiros. E Moisés estava prejudicando a si mesmo e ao povo de Deus. Quantos estão percebendo isso? O Espírito Santo, ele já resolveu esse tipo de problema no início da igreja. Assim que a igreja nasceu, no livro de Atos, capítulo 2, lá no capítulo 6, houve murmuração, houve contendas, porque sozinhos eles não estavam dando conta das pessoas. A igreja já tinha 3.000 membros, só 12 apóstolos, eles não estavam dando conta. Então, o Espírito Santo, através deles, instituíram 7 homens de Deus, 7 diáconos, homens cheios de amor, cheios de sabedoria, para que ajudassem os apóstolos na condução da igreja, na condução do ministério, na direção de vida para aquelas pessoas. Mas eram homens da mesma estirpe dos apóstolos. E o segredo é esse. Eu não estou dizendo que qualquer pessoa serve para liderar, qualquer pessoa serve para ajudar Moisés. Não, mas eu estou dizendo que o segredo é este: trabalhar com pessoas que pensam como você, acreditam como você, uma vez que haja esta harmonia bíblica, doutrinária e filosófica. Todos podem liderar, todos podem aconselhar, todos podem ajudar uns aos outros para a glória de Deus. É assim que uma igreja funciona. É assim que uma igreja vai para frente. Agora eu pergunto, Moisés deu ouvidos? Moisés aprendeu a lição? A Bíblia diz que sim. Amém, irmãos? A Bíblia diz que sim. Se você acompanhar agora a leitura em Números capítulo 11, você vai ver que Deus chamou muitas pessoas para ajudar Moisés na obra, mais de 70 homens. Mas alguns homens diabólicos tentaram causar ciúmes no coração de Moisés, tentaram causar medo no coração de Moisés, dizendo para ele que se aqueles homens liderassem também, iriam destituí-lo da liderança, iriam enfraquecer a liderança dele. Mas Moisés não deu ouvidos àqueles diabinhos. E veja o que ele respondeu: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Em outras palavras, quem dera não só esses 70 homens, mas que todos os homens de Israel tivessem o poder de Deus. Amém, irmãos? A sabedoria de Deus para liderar o povo de Deus.
Moisés aprendeu a lição. Em outras palavras, quem dera que Deus levantasse do nosso meio nesta noite outros homens e mulheres com habilidade, com o mesmo amor que eu tenho pela igreja, para que pudessem também ser usados por Deus para abençoar este ministério, para abençoar esta igreja. Por esta razão, todas as igrejas que nós implantamos também um ministério chamado Discipulado 1 a 1, que nada mais é do que irmãos aconselhando espiritualmente outros irmãos, e não apenas o púlpito, e não apenas o pastor da igreja. Irmãos, isso não é método, isso é bíblico. Isso não é método inventado, isso é método ensinado dentro da própria palavra de Deus. Eu digo que a obra de Deus se torna insuportável quando a igreja depende dos cuidados de apenas uma pessoa. Em segundo lugar, a igreja precisa de mais cuidadores, mas para isso, o líder precisa de mais humildade. Não é verdade? Ele tem que chegar ao ponto de dizer: Silvana, eu preciso de ajuda. João Henrique, eu preciso de ajuda, meu irmão. André, Milena, eu preciso de ajuda. Mas, para chegar a este ponto, Deus tem que pisar naquele líder, chacoalhar aquele líder e mostrar para aquele líder a sua grande necessidade. Veja o verso 18, e eu digo isso até para a dona Marta, nesta noite, que nos visita pela primeira vez: eu preciso de ajuda. Olha o que a palavra de Deus diz: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil, tu só não podes fazer. Moisés, ele tinha apenas duas opções quando ele ouviu essas palavras de seu sogro. A primeira, a mais natural de todas, defender-se, argumentar de volta com o seu sogro: mas eu sou Moisés, eu fui treinado nas melhores universidades do Egito, eu tenho um chamado especial de Deus, Ele me chamou, de uma sarça ardente. Mas ele não respondeu nada disso. Ele reconheceu que o seu sogro tinha razão, e que sozinho ele não iria conseguir realizar a obra de Deus. Ele foi humilde, ele foi realista. Nós saímos de Goiânia, melhor dizendo, de Ribeirão Preto, no ano de 1994. E nós fomos abrir uma igreja na cidade de Goiânia, bem jovenzinho ainda, meu primeiro ministério, minha primeira experiência. E nós iniciamos o Templo Batista Maranata de Goiânia, que hoje é a nossa igreja-mãe, dentro de uma edícula, de um barracão. Cleto viu o barracão, né, Cleto? Nunca levei você no barracão. João Henrique viu o barracão. É uma edícula, fica no fundo de uma casa. Mas a igreja cresceu, Deus abençoou aquele ministério, e nós alugamos um prédio. Ficamos naquele prédio por 6 anos. Só que em 1996, 3 anos depois que estávamos em Goiânia, eu precisei me ausentar por 1 ano. Fui para os Estados Unidos, visitar as igrejas que nos sustentam, dar relatórios, e eu deixei me substituindo um jovem pastor, jovem em todos os sentidos. Ele tinha acabado de se formar de um seminário, de um instituto, ele tinha acabado de ser ordenado ao pastorado, e aquele era o seu primeiro ministério. E nós o levamos para Goiânia e entregamos aquela igrejinha nas mãos dele, por 1 ano. E sabe o que aconteceu durante aquele 1 ano? A igreja, que era pequena, caiu de amores por ele. A igreja passou a amá-lo, a igreja passou a respeitá-lo. Havia até uma família que, quando eu voltei para o Brasil,
a família não queria que eu ficasse na igreja, queria que eu fosse embora, mas deixasse o jovem pregador. E eu tinha duas opções. A primeira delas, a mais natural, era a de ter me defendido. Afinal de contas, era a minha igreja. Afinal de contas, eu havia implantado a igreja. Mas a segunda opção, bíblica, eu deveria amá-lo e respeitá-lo assim como a igreja. E eu optei, irmãos, em amá-lo também e respeitá-lo também. Sabe o que aconteceu? Nada. A igreja foi abençoada, a igreja nunca foi dividida e a igreja saiu daquele momento fortalecida. Amém, irmãos? Não há lugar para ciúme, não há lugar para rivalidade, não há lugar para competição, não há lugar para divisão, porque a obra de Deus tem lugar para todos. Nós precisamos de mais líderes, e quem me dera, não só aquele pastor, mas todos os pastores que estão entre nós, fossem homens cheios de amor, de sabedoria, e usados pelo poder de Deus, para abençoar a igreja que é de Deus, e não de um pastor. Mas o líder precisa de mais humildade. Moisés, ele optou em dividir a liderança dele. Ele optou em dividir o amor que ele tinha por Israel. Até aquele momento, as pessoas trabalhavam para Moisés, mas a partir daquele dia, as pessoas passaram a trabalhar com Moisés. Qual é a diferença? A diferença, antes ele liderava sozinho, agora ele tem uma equipe. Irmãos, a obra de Deus é insuportável quando apenas uma pessoa serve para cuidar do povo de Deus. Quando apenas uma pessoa acha que tem a resposta e não aceita dividir a sua liderança. Pense nisso. Pense nisso agora. E você vai entender por que muitos ministérios fracassam. A segunda razão que não podemos fazer a obra de Deus sozinhos é que sozinho o ministério é incompleto. Irmãos, eu não quero uma igreja incompleta. Eu quero uma igreja completa. Eu quero uma igreja que seja uma bênção para as pessoas de todas as idades. Eu não quero assim a igreja de jovens, ou a igreja de adultos, ou a igreja de crianças. Eu quero que seja a igreja da família. Eu não quero que seja uma igreja vinculada apenas a uma faceta do ministério, mas uma igreja completa. Sozinho vai ser incompleta. Verso 20 diz: e declara-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Qual era o alvo que Deus tinha para a nação de Israel? O alvo era que eles entrassem na terra prometida. Mas para isso, eles precisavam conhecer a palavra de Deus. Caso contrário, eles seriam iguais às outras nações que havia na terra prometida, e Deus queria que aquelas nações fossem expulsas, porque elas eram pagãs, imorais, idólatras. Portanto, Israel tinha que ser preparado para entrar na terra prometida. E esta preparação, ela era feita através do ensino e da pregação contínua da palavra de Deus. Moisés foi até capaz de tirar o povo do Egito sozinho, mas Deus deixou claro, ele não seria capaz de levar o povo para a terra prometida sozinho. Ele iria precisar de ajuda. E assim também, nenhuma igreja consegue fazer a vontade de Deus dependendo apenas dos talentos de uma única pessoa, dos talentos de um único líder. A igreja, irmãos, precisa dos dons de todos os seus membros. A igreja precisa do profeta, do exortador, do misericordioso, não é isso? Do administrador, do professor. A igreja precisa do dom do servo. A igreja precisa do dom do contribuidor.
E todos esses dons, eles estão aqui nesta noite, espalhados pela igreja. Aqui atrás do púlpito, talvez haja 1 ou 2 dons. Mas a igreja não vai viver só de 1 ou 2 dons. A igreja precisa de todos os dons. E eles estão espalhados dentro da igreja e não escondidos dentro do escritório do pastor. Sozinho, Moisés até teria levado o povo ao deserto, como ele levou, mas nunca para a terra prometida. Eles teriam ficado, todos, eles teriam ficado no meio do caminho, se Moisés tivesse permanecido sozinho. Veja, em primeiro lugar, o caminho de Deus é um caminho que precisa ser ensinado. Por isso, Jetro disse, e declara-lhes os estatutos e as leis. E para isso, Moisés realmente não precisava de ajuda, ele era um exímio pregador e um exímio professor da palavra de Deus. E não é isso que nós estamos fazendo já há 2 meses. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, amém, irmãos? Nós estamos declarando os estatutos e as leis. E há irmãos aqui que, mesmo depois de 20 e tantos anos, na igreja, já me disseram, pastor, eu estou aprendendo coisas novas. Claro que está, porque a palavra de Deus é nova todos os dias. Claro que está, porque a palavra de Deus é inesgotável. E nós estamos aqui para isso, para declarar os estatutos. Nós lhe prometemos, você vai aprender sempre a palavra de Deus neste lugar. Precisamos ensinar doutrinas. Há menos de 1 ano atrás, eu preguei uma mensagem sobre os distintivos de uma igreja batista histórica. Está no YouTube. Hoje, sem querer, eu bati o dedo lá, mais de 4.000 pessoas, quase 5.000 pessoas, já acessaram esta mensagem. É para isso que nós existimos, é para ensinar doutrina, santificação, separação, relacionamento humano, o significado da palavra de Deus. Mas, irmãos, isso é apenas uma pequena parte do ministério. Não é um ministério ainda. É apenas uma pequena parte. O alvo não é o ensinamento em si que você recebe na igreja, mas como devemos e como vamos chegar à nossa terra prometida. Amém, irmãos? É como que nós vamos chegar ao céu. É como nós vamos encontrar Jesus. Este é o alvo. Ou seja, ensinar é apenas um meio para se chegar ao alvo. Mas, em segundo lugar, o caminho de Deus precisa ser demonstrado. E é aqui onde Moisés mais precisaria de ajuda. E é onde nós mais precisamos de ajuda nesta noite. O verso 21 diz, e tu, dentre todo o povo, procura homens, diga alguém, capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. Em outras palavras, nós precisamos de ajuda, mas não é de qualquer tipo de ajuda, não. Nós precisamos de ajuda de pessoas capacitadas por Deus, pessoas tementes a Deus, homens e mulheres de verdade que odeiem a ganância. Que odeiem a ganância, a avareza. É aqui onde Moisés mais precisava de ajuda, e eu também, porque ele podia ensinar sozinho, mas na hora de demonstrar e viver o que ele ensinava, aí ele precisava de homens tementes a Deus, homens de verdade como ele. Eu fui muito abençoado. Eu aceitei a Cristo quando eu tinha 12 aninhos de idade. E eu fui para uma igreja onde o meu pastor pregava a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas, melhor do que isso, havia homens e mulheres naquela igreja que viviam e demonstravam na prática o que o pastor pregava.
Eu já esqueci muitas pregações do meu pastor, mas eu nunca vou me esquecer daquelas pessoas e do testemunho delas. Até hoje eu me lembro delas, a maioria já está no céu, mas eu nunca vou esquecer do senhor Vinícius, da dona Margarida, do senhor Osvaldo, da dona Alzira. Eu não vou me esquecer da dona Guiomar, da Verinha, Vera Luna Alves. Eu nunca vou me esquecer daquelas pessoas que eu encontrei dentro da igreja, vivendo e demonstrando o que era ser um servo de Deus. Foram eles e através deles que eu aprendi a viver por Cristo. Eu sei que nesta noite, muitas igrejas estão fracassando, mas não é por falta de boa pregação, não. É por falta de participação. É por falta de união. É por falta de ajuda. Onde estão os homens e mulheres de verdade e tementes a Deus? Que fique bem claro então nesta noite. Sozinho, o ministério é insuportável. Sozinho, o ministério é incompleto. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Se está fazendo, não é obra de Deus, é do homem. E em terceiro e último lugar, sozinho, o ministério é inatingível, inalcançável. Jétro deixou isso bem claro. Ele disse para o seu filho, porque genro é filho, não é verdade? Genro é filho. As pessoas brincam comigo, né, que as minhas filhas vão se casar, que eu vou perder as minhas filhas. Eu digo, não. Se Deus quiser, eu vou ganhar 2 filhos. 2 filhos homens que eu nunca tive. É assim que eu penso. Então, aquele pai olhou para o seu filho e disse, se isto fizeres, o quê? O que eu estou lhe dizendo. E Deus te mandar, olha a humildade de Jétro. Jétro ainda disse, se Deus concorda comigo, porque se eu estou dando um conselho e Deus não concorda, escute a Deus. Poderás então subsistir. Ah, meus irmãos, o ministério já levou muita gente para o túmulo, prematuramente, rapidamente. Assim também, todo este povo em paz irá ao seu lugar. O alvo ou o lugar que o povo de Israel deveria alcançar em paz era a terra prometida. O alvo e o lugar que eu e você queremos alcançar em paz é o arrebatamento da igreja, é a volta de Cristo e o tribunal de Cristo. Como nós vamos chegar lá? Primeiro, os alvos, irmãos, precisam ser compartilhados. Nós temos que carregar as cargas uns dos outros, mas antes temos que carregar as nossas próprias cargas. Não é isso que a Bíblia ensina? Mas os alvos de um ministério é de todo mundo. É meu, é seu, é nosso fardo. Você já ouviu o termo toyotismo? Toyotismo é um termo que foi criado nos anos 40, 50, através da Toyota, uma empresa japonesa, fabricante de carros. Os japoneses, eles decidiram que desde o presidente, desde o dono da Toyota, até o faxineiro, aquele que vinha atrás dos carros, limpando toda a sujeira dos mecânicos, teriam o mesmo alvo. Todos eles seriam recompensados da mesma forma, de acordo com as metas e o desempenho de cada um. Não haveria mais, digamos assim, uma diferenciação entre eles, mas eles iriam dar ideias, eles iriam criar as suas próprias metas, e eles seriam participantes do lucro e até da propriedade da empresa. Todos trabalhariam como se fossem donos. Conclusão, meio século depois, a Toyota é o quê? Campeã de venda, líder de qualidade, desbancando várias outras marcas de carros, inclusive nos Estados Unidos. Nos últimos 10, 20 anos, a campeã de vendas. Mas
eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Não foram os japoneses que inventaram o toyotismo, não. Foi Deus. Amém, irmãos? Foi a própria palavra de Deus. Veja o verso 25, o que Deus está dizendo para nós, irmãos. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. A meta era a mesma. Todos eles compartilharam os alvos. Agora, para quem fazia a obra de Deus sozinho, de repente, Moisés, ele compartilhou os alvos, recebeu a ajuda de muitas pessoas capacitadas. Eu posso imaginar o alívio de Moisés. Eu posso imaginar a felicidade de Moisés. No ano de 1984, um jovem pastor chamado José Infante Júnior fez uma simples visita. Saiu de São Paulo e visitou a Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, na Bahia. Na época a igreja tinha mais de 1000 membros. Porém o seu pastor Gerson Rocha, estava sozinho, precisando de ajuda. Mas o jovem pastor José Infante não tinha nenhuma pretensão de deixar São Paulo, capital, para morar no interior da Bahia, Vitória da Conquista. Porém, quando ele estava dizendo tchau para o pastor Gerson, Deus permitiu que naquela hora o pastor Gerson Rocha tivesse uma crise renal. Alguém aqui já teve crise renal? Dizem, Abigail, que é um dos piores tipos de dor que você pode sentir. E naquela hora o pastor Gerson caiu no chão e rolava de dor, insuportável dor. E quando o infante viu aquela cena, ele olhou para o céu e disse: eu fico, Senhor, eu fico, Senhor. E ficou. Hoje, Gerson Rocha já está no céu. E o infante está naquela igreja há mais de 30 anos. Ele ficou. Eu não quero ter uma crise renal para você ficar. Amém, irmãos? Eu não quero. Como é bom poder compartilhar os alvos da igreja com homens e mulheres de verdade, capazes e tementes a Deus. Mas veja, em segundo lugar, e eu estou terminando, os talentos, os dons que Deus nos deu, precisam ser usados. Veja o verso 26, o resultado do conselho de Jetro. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles. Então veja, Moisés não abriu mão da sua liderança, não é isso. Ele continuou presidindo sobre aquele ministério, mas agora ele contava com ajuda, e ele tratava todos aqueles homens como seus coiguais, fazendo a obra de Deus para a glória de Deus. Eram homens que falavam a mesma língua, eram homens que seguiam as orientações de Moisés, pois a Bíblia também diz: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Não, mas uma vez que há acordo, devem andar juntos. Nós não podemos desperdiçar os talentos que Deus já tem nos dado. Nós não podemos desperdiçar as pessoas que Deus já colocou dentro da igreja. Eu sei que algumas pessoas realmente não querem participar, não querem servir, mas há outras apenas esperando pelas oportunidades. Há alguns anos atrás, um jovem do nosso Instituto Bíblico Maranata, IBM, ele me procurou e disse: pastor Rômulo, eu quero ajudá-lo na igreja. Eu olhei para ele e perguntei: e jovem, como você deseja me ajudar? E ele não teve medo de dizer: eu quero pregar no púlpito, eu quero pregar para a igreja. Ele era novo convertido, ele era jovem,
ele estava fazendo um instituto, mas ele já queria pregar para a igreja. Eu disse para ele: jovem, eu não preciso de você atrás do púlpito, mas eu preciso de você batendo de porta em porta. Eu preciso de você evangelizando. Eu preciso de você convidando pessoas para vir à igreja. Ele me deu ouvidos. Hoje, ele é o líder das equipes de visitação da nossa igreja. E todo santo sábado, ele sai com outros homens da igreja, batendo de porta em porta, em todas as casas do bairro onde se localiza a nossa igreja. Meus irmãos, esses homens que ajudaram Moisés, eles não escolheram o que eles iriam fazer, eles apenas se dispuseram. Moisés disse o que eles iriam fazer e eles fizeram, amém, irmãos? Na igreja é assim também, nós não escolhemos o que vamos fazer, mas nós fazemos o que é preciso. E a obra de Deus vai para a frente. Ninguém e nada segura uma igreja quando há este tipo de participação. 40 anos depois, o que aconteceu? Israel alcançou a terra prometida. Mas, tristemente, Moisés não entrou nela. Deus deixou Moisés vê-la. Moisés pôde com seus olhos ver o seu povo adentrando a terra, mas ele mesmo não pôde entrar nela, porque ele havia pecado contra Deus. Ele foi deixado sozinho. Nunca deixe o pastor sozinho. Amém, irmãos? Ele foi deixado sozinho. Pecou contra Deus. Mas ele pôde ver os seus filhos entrando na terra prometida. Especulando, eu acho que um dia eu vou chegar no céu e talvez no tribunal de Cristo, Jesus me mostre num grande telão todas as igrejas que nós fundamos. Atualmente são 5, em 22 anos. E ele vai me mostrar, não os prédios, mas as pessoas, porque a igreja, na verdade, são as pessoas. Todas as almas que foram salvas, todas as famílias que foram recuperadas, que foram salvas, que foram transformadas. E naquele instante eu espero, eu vou olhar para vários de vocês, e eu vou dizer: Jesus, eu só consegui por causa dele, por causa dela, por causa dela, por causa dela, por causa dele, por causa dela, por causa delas. Eu só consegui por causa dele, por causa dele, por causa dela. Eu só consegui por causa dele, por causa deles, por causa deles. Porque ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Pode fazer mestrado, doutorado, pode ser treinado nos melhores centros de educação do mundo. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. A obra de Deus não foi feita para ser feita sozinho. A obra de Deus foi feita para que um povo de Deus faça a obra de Deus.